Estamos de volta aqui no nosso canal do curso de edição de vídeo no Kdenlive. E hoje iremos começar com as aulas práticas. Antes da gente começar com as atividades, iremos começar trabalhando com os clipes de títulos do Kdenlive. Para quem assistiu a aula anterior sobre as noções básicas das ferramentas do Kdenlive, já conseguiu mais ou menos entender para que funciona a ferramenta adicionar clipe de título. Mas para quem não assistiu, na aula de hoje iremos mexer um pouco nessa ferramenta. Então, conhecendo um pouco das ferramentas, partindo para o editor, a ferramenta adicionar clipe de títulos, ela se encontra aqui nessa setinha. Você pode clicar nela, adicionar clipe de título, ou você pode ir na aba projeto, adicionar clipe de título, e você irá encontrar a opção. Então, clicando na ferramenta adicionar clipe de título, a gente abre uma área. Essa área significa mais ou menos a tela de visualização do nosso clipe. Isso aqui é o nosso palco. Então a gente não pode adicionar textos fora dessa área. Essa área, ela se encontra em transparência. Ou seja, se eu sobrepor o clipe de título, o texto que eu adicionar aqui nessa área, em cima de uma imagem, eu vou conseguir colocar o texto como legenda. Então, se a gente fizer um teste, digitar um nome aqui, eu colocar o nome Kdenlive, a cor a gente pode mudar, a gente não consegue visualizar a cor assim, então já pode ter mais ou menos a ideia dessa cor. Lembrando, gente, que o palco do Kdenlive, o fundo do Kdenlive lá no projeto é preto. Então, se a gente adicionar um texto em preto com essa área por trás transparente, a gente não vai conseguir visualizar nada no projeto, mesmo adicionando o clipe de título. Então, eu deixei preto por padrão para a gente entender mais ou menos o funcionamento de cada ferramenta. O preto eu só poderia utilizar no caso se eu mudasse o fundo dessa cor. Então, se eu mudar o fundo da cor, eu consigo colocar, vamos dizer, o fundo da letra, na qual está a letra, sem ser transparente. Então, dá um OK aqui, a gente aumentar essa área, a gente consegue colocar outra cor. Então, se a gente jogar isso aqui no nosso projeto, a gente vai visualizar essa imagem com esse texto neste palco. Então, um texto editado no clipe de título, ele não pode ficar fora desse palco. Se ele ficar fora do palco, ele vai estar fora deste nosso monitor. Então, a gente não consegue visualizar nada. Então, quando a gente for renderizar, tudo que a gente vê no monitor vai ser o nosso produto final. Então, a gente editar os nossos textos, às vezes o texto por padrão na aba propriedades, quando a gente cria os textos, eles podem estar desajustados. Então a gente pode alinhar esse texto neste palco. Então, para a gente ajustar esse texto no palco, deixá-lo centralizado ao lado, a gente utiliza essas ferramentas. Essa ferramenta, ela vai alinhar o item à esquerda. A gente já pode ver que o próprio editor já dá informação de cada ferramenta. Então, essa ferramenta, ela vai alinhar o texto à esquerda. A gente já pode visualizar aqui que o texto ele foi para a esquerda. Então, a gente também pode diminuir o tamanho dessa grade, pode aumentar, deixar um pouco mais fácil de visualizar. A gente pode enxergar um pouco aqui como é o funcionamento dela. Então, aqui está os estilos de fonte. Eu vou deixar centralizado ao meio. Essa ferramenta aqui
ela deixa centralizado na coordenada X. Para quem falando assim de coordenada X, coordenada Y, a gente se lembra um pouco de plano cartesiano. Então, esse alinhamento, ela deixa o item alinhado, centralizado na vertical. E esse outro deixa na horizontal. Então, se eu deixar o item aqui, aí como faço para centralizar ele? Verticalmente. Clica aqui. Ele já deixa centralizado. Verticalmente. Então, verticalmente. Centralizado horizontalmente, eu ando em linha reta. Então, eu trago ele para cá. Então, ele fica centralizado. Aqui estão as fontes. A gente pode escolher outros tipos de fonte. Pode colocar umas fontes diferentes. Aqui está o tamanho da letra, né? O tamanho da letra. A gente pode aumentar. Aqui está a cor da nossa letra. A gente pode escolher uma cor ou colocar os padrões que existem aqui ou customizar uma letra. Você pode visualizar aqui e dar um OK. Então a gente já customizou uma letra. Eu vou deixar a letra em preto. O gradiente. Essa função gradiente, ela dá duas cores. Então, a gente pode criar gradientes. Então, clicando aqui nesse lápis ao lado, a gente já pode ver aqui cores que eu já criei. Mas, a gente pode criar novas cores. Basta clicar aqui nesse botãozinho mais, e você pode adicionar cores de gradientes. Duas cores a um clipe de texto. Então, ele já cria um gradiente novo e a gente pode alterar a cor aqui. A cor que desejar. Vamos botar um exemplo, essa cor. E essa cor amarelada aqui. Um amarelo. Então, dá um OK. Aqui a gente pode definir mais ou menos essas partes das cores. Se ela sobrepor um pouco mais a cor amarela, ou ela diminuir um pouco mais. E aqui está o ângulo dessa cor. Então a gente pode rotacionar essa linha. A gente pode deixar centralizado ou pode rotacionar. Então dá um OK. Aqui a gente já pode visualizar mais ou menos como funciona. Estando no momento o texto selecionado, ela não vai funcionar. Então a gente tem que dar 2 cliques na forma de editar o texto. Então, dando 2 cliques, a gente já consegue ver mais ou menos como ficou o nosso gradiente de duas cores. Eu vou mudar o fundo novamente aqui. Eu vou deixar em transparente. Deixar o fundo, o que estava em transparente. Então, a gente consegue visualizar o nome que está aqui com o texto gradiente, com a ferramenta gradiente. Então, se a gente clicar fora, ele some, mas não quer dizer que a aplicação falhou. Ela está funcionando. Quando a gente adicionar ela lá no projeto, a gente vai conseguir visualizar ela com as duas cores. Editando novamente, lembrando, gente, vocês veem quando eu clico fora com o mouse, essa área aqui ela fica como se eu não pudesse editar. Então, para que eu possa editar, ou dou um clique duplo para poder alterar o texto. Então a gente pode alterar o texto com um clique duplo. Aqui essa ferramenta deixa sublinhado, essa outra inclinado. Então tem umas fontes que você não vai conseguir colocar nem em negrito, nem inclinado e nem sublinhado. Tem algumas fontes, mas tem outras que você consegue fazer esses tipos de alterações. Então, esboço. A gente consegue colocar no esboço essa questão do esboço, você vai colocar o contorno da sua letra, do seu texto. Então, se a gente adicionar um esboço aqui, posso deixar essa cor vermelha mesmo, ou vocês podem alterar a cor. Vocês podem escolher uma cor diferente. E aumentar o esboço, vocês vão ver o contorno da letra. Ó, o contorno que pegou no texto. Ó. Então, esboço serve para isso. Sombra, a opção sombra,
ela vai servir para vocês deixar uma pequena marca d'água, se preferível. Aqui você pode dar uma cor a essa sombra. Vocês podem escolher uma cor que acharem melhor para adicionar na sombra. Então, aqui você vai estar borrando essa sombra, ou para menos ou para mais. Eu vou colocar um exemplo, vou colocar uma cor amarelada e vou dar um OK. E vou borrar essa sombra. Aqui zerou, mas eu posso aumentar. Vocês percebem que a cor amarelada ela deu uma sumida. Eu vou aumentar o fundo para vocês observarem a cor do fundo. Consegue visualizar melhor. Vou deixar ela num preto, que é mais fácil de visualizar. E a gente já vê que por trás tem um amarelo. Então, se a gente for alterando cada vez mais, borrando, a gente vai vendo que lá por trás da letra vai borrando cada vez mais de amarelo. Então vocês percebem por aqui que ela está borrando de amarelo. Então essa sombra eu posso deslocar ela um pouco, ou para mais ou para menos, ou para a coordenada X horizontal ou na vertical. Então deslocando aqui, ó, vocês conseguem ver que essa sombra ela já consegue se deslocar um pouco da letra. Então se a gente fazer isso, ó, aumentar um pouco mais, aqui ela se desloca horizontalmente. Então aqui ela se desloca verticalmente, para cima ou para baixo. Então vocês percebem que ela deixa uma marca d'água. Então pessoal, essas outras ferramentas que se encontram aqui abaixo, o alinhar, a gente pode perceber aqui nesse pequeno retângulo que se encontra ao em volta do texto escrito, que ele vai alinhar o texto ou à direita, ou à esquerda, ou centralizada. Ela funciona basicamente como essa ferramenta a qual encontra esse texto dentro desse outro retângulo. Então, essa daqui, esse alinhar, vai servir para o texto que está nesse pequeno retângulo, neste aqui, e não neste maior, que é o palco. Então, se a gente poder ver bem, vou aumentar o texto aqui, Kdenlive, editor de vídeo profissional. Então, eu dei um Enter para que o texto ele viesse para abaixo e não ficasse ao lado. No caso, a gente teria esse texto aqui dentro do palco e esse fora. Quando a gente fosse visualizar lá no projeto, a gente conseguiria ver essa parte e só esse pequeno pedaço aqui de sombra que sobrou da letra P. Então, eu deixei lá aqui abaixo como forma de a gente poder entender mais ou menos por que funciona essa ferramenta. Então, esse texto ele se encontra alinhado à esquerda. A gente pode visualizar aqui. Ele se encontra alinhado à esquerda. Então, como faz para deixar esse texto alinhado à direita? A gente clica aqui. Então, ele já deixa o texto alinhado à direita. E para deixar alinhado, centralizado, a gente basta clicar nessa ferramenta centralizar. Que a gente já deixa o nosso texto centralizado. Para centralizar o texto novamente no nosso palco, basta clicar aqui. A gente já deixa o texto centralizado. Essas outras opções vocês já sabem. Elas servem para alinhar aos lados. Então, se você prefere deixar centralizado, deixar ao meio, então você usa essas duas ferramentas. Então, a gente já sabe como funcionam essas outras. E essa daqui, essa outra, espaço entre letras, ele vai dar um espaço em cada letra do texto que você escreveu. Por exemplo, Kdenlive. Do Q para o D, ele vai dar um espaço entre as letras. Então, se a gente for aumentando, ele vai deixar um espaço maior em todas as letras. Vou zerar aqui novamente para a gente entender mais ou menos como funciona o espaço entre linhas. O espaço entre linhas, neste caso aqui, ele vai funcionar bem. Se caso, por exemplo, tivesse só uma linha de texto,
ele não ia ser aplicado. Ele vai aplicar, mas você não vai ver diferença. Nesse caso aqui você já consegue ver uma diferença. Porque aqui tem textos em duas linhas, então esse espaço aqui de uma linha para outra, você pode deixar maior ou menor. Então, ó, você percebe que os espaçamentos entre as linhas está aumentando. Então eu posso diminuir isso aqui também. Posso deixar ele negativo. Ó. E ele vai aumentando até se aproximar do outro. Então, isso aí fica a critério. Uma ferramenta bastante útil na hora da gente criar as legendas. A gente sabe que para criar legenda, a gente não pode deixar esse fundo aqui em preto. A gente tem que deixar ele em transparente. Se a gente quiser colocar legenda em cima de qualquer coisa, tem que deixar o fundo transparente para aparecer o letreiro, o texto. Então a gente vem aqui em fundo e diminui isso aqui para 0. Então ele já se encontra em transparência. Esse fundo aqui, ele está transparente. A gente vai conseguir visualizar isso aqui no editor, no projeto? Vai. Por que vai? A parte que está preta está dentro de um esboço. Então a gente consegue visualizar a borda vermelha no editor. Então quando a gente visualizar lá no projeto, a gente vai conseguir ver essa parte vermelha. Então a gente vê a parte do esboço. Esse mostrar fundo vai mostrar o que está lá no seu projeto de vídeo, no exato momento onde a barra vertical ela se encontra. Pronto, eu vou criar uma legenda com esse texto. Então a gente dá um OK aqui. Vou adicionar uma imagem, só para vocês terem uma ideia. Uma imagem, deixa eu ver, adicionar clipe, para adicionar imagens, vídeos, músicas, vocês vêm adicionar clipe. O adicionar clipe ele se encontra também na aba projeto. Eu estou à procura de uma imagem, vou colocar essa imagem aqui. A gente pode ver que a partir do momento em que a barra vertical ela se encontra, por exemplo, aqui não tem nada, mas nessa área aqui tem. Então eu queria colocar uma legenda nesse exato momento onde a barra vertical ela se encontra. Então a gente vai lá no clipe de título, edita ele, se a gente não criou. Se a gente colocar para mostrar o fundo, vai mostrar o fundo lá onde a barra vertical ela se encontra. Então a gente tem mais ou menos uma ideia de onde a gente vai colocar a legenda. A gente pode colocar essa legenda aonde a gente desejar. Então se eu colocar a legenda aqui e dar um OK, a partir do momento que eu arrasto a legenda para cá, lembrando, vocês têm que arrastar a legenda em cima e sobrepor em cima da imagem ou do vídeo, para que a legenda saia. Vocês podem visualizar aqui no monitor que a legenda saiu. Então, se você tem mais ou menos uma ideia de como funciona essa questão de sobreposição, você consegue desenrolar os vídeos restantes. Que a sobreposição ela é fundamental. A gente já começa a entender um pouco mais ou menos de como funciona essa parte de legendas. Então, se você não criou, você excluiu o seu clipe de título, basta você criar novamente. Então, eu vou editar novamente o meu clipe e vou mostrar o restante das ferramentas. Essa ferramenta aqui, se por acaso você não selecionou o texto, você clicar nela, ela vai selecionar o seu texto. Ó. Você pode ver que a borda vermelha vai aparecer lá. Ó. Então você pode movimentar, sem precisar clicar. Essa parte aqui serve para diminuir esse palco, né? Como você já pode ver. Isso aqui é mais relacionado ao nosso palco. Então a gente não precisa mexer tanto nisso. Isso aqui também não vai causar problemas. Bom pessoal, continuando aqui nessa área aqui, a gente já pode ver essas ferramentas. Para que servem essas ferramentas? Essa ferramenta ela serve já para a questão de seleção. Então, como aqui já está selecionado, né, a gente pode movimentar com o uso dessa ferramenta.
Porque se a ferramenta texto estiver selecionada, a gente vai criar textos, como já foi falado. Então, se a gente quiser mover novamente, se a gente clicar, a gente vai criar um texto. Então, clicando aqui novamente, a gente já pode, tem a ferramenta, tem um cursor, né, para a gente conseguir mover. Essa outra ferramenta é texto, e essa ferramenta aqui, você pode criar pequenos retângulos. Ela serve para criar umas legendas um pouco mais personalizadas. Você adiciona um retângulo, adiciona uma borda, se você quiser, né, a cor que você achar melhor. Vamos dizer que eu clicar aqui para a gente pegar uma cor. A gente pode adicionar essa cor de borda, tanto faz a cor que a gente achar necessário, a cor mais viável. E aqui em cima, essa borda a gente também pode aumentar ou diminuir. Pode aumentar cada vez mais essa borda. Podemos adicionar cor gradiente? Podemos. A gente já viu aqui que pode adicionar uma cor dupla, né? Duplicada. Então, aqui serve para a gente criar textos. A gente pode criar o texto em cima desse pequeno retângulo. Então, se por acaso você deseja colocar esse texto aqui, a gente já percebeu que ele não vai ficar em cima. E se a gente voltar com esse outro, ele fica. Por quê? Existe uma questão de sobreposição. E essa questão da sobreposição, ela se encontra aqui nessas ferramentas. Então, a gente seleciona o texto específico e a gente quer que esse texto ele fique em cima desse retângulo. Então, basta clicar aqui nessas ferramentas, que a gente já consegue colocar ele acima. Então, essas ferramentas aqui, elas servem para isso. Duração. Aqui a gente, como eu coloquei frames, cada 1 segundo tem 30 frames. Aqui tem 5 segundos. A duração do vídeo seu no editor. Então, no projeto. Então, sempre é bom você editar a duração aqui. Quanto tempo você quer que esse clipe de título ele dure? Não quer dizer que você possa editar no projeto. Você pode cortar, você pode aumentar, mas é preferível que você altere essa duração aqui no próprio clipe de título. Então, a gente também pode adicionar zoom. Assim como a ferramenta de fonte, a gente pode aumentar esse zoom, só que ele aumenta esses pixels. Então, se a gente ver, ele vai ficar um pouco mais feio. Então, se a gente quiser aumentar, aumente na fonte. É melhor você aumentar pela fonte. Essas ferramentas de rotação, se a gente entender bem, ela vai cair um pouco, recai muito sempre a matemática. Então, isso aqui a gente trabalha um pouco com a questão do espaço. Só que a gente trabalha com outro eixo, o eixo Z. Então, rotacionar X. A gente pensa assim, o plano cartesiano e adiciona mais a rotação Z. A gente pode fazer os testes. Então, a gente vê que o X ele vai girar, né, fazer isso. A gente já percebe o que ele está fazendo. Deixa eu aumentar aqui para 40 para a gente ver. A gente percebe que ele faz isso no texto. O texto está assim, o texto ele pode rotacionar dessa forma. Então você já viu que ele já ficou um pouco mais deitado o texto. O rotacionar Y ele vai andar assim. Então a gente tem mais ou menos uma ideia de como é o rotacionar Y. Ele vai fazer essas curvas. Então, a gente pode deixar ele um pouco mais ao lado. O Z, ele vai andar assim, ele anda para cima, então ele faz essa volta, ele dá um círculo. Então, se a gente colocar o Z, ele vai dar essas voltas. Então a gente pode brincar um pouco com essas ferramentas de rotação. Elas são bastante úteis. Aqui se encontra esse X e esse Y, eles funcionam como uma forma de colocar especificamente em que parte você deseja adicionar o texto. Eu posso aumentar isso para cima ou para baixo. São as posições. São as posições do nosso editor. Então eu posso botar 400 aqui, A gente já adiciona uma posição. Ele anda no eixo
horizontal, no eixo X. Aqui, verticalmente, a gente pode andar para cima ou pode andar para baixo. Então, você percebe que quando você movimenta lá, aqui os valores são alterados. Essa outra ferramenta, ela serve para você adicionar, ao invés de colocar um fundo de cor, sem deixar transparente, porque a gente sabe que o clipe de título ele funciona como se fosse uma imagem. Isso aqui que você está criando é como se fosse uma imagem. Então, eu posso botar uma cor nesse fundo dessa imagem, né? Posso mudar essa cor, colocar uma cor diferente, como a gente já viu. Ou posso deixar transparente. E ainda, a gente pode adicionar uma imagem. Se a gente achar legal, adicionar uma imagem. Eu tenho uma imagem aqui, eu posso adicionar ela ao fundo, a imagem. Então, posso jogar essa imagem ao fundo. A gente percebeu que ela sobrepôs as coisas que estavam já no nosso clipe. Então, se a gente deixar essa imagem assim, ela vai aparecer essa imagem no projeto, essa parte e essa outra parte transparente. Então, é preferível que deixe a imagem em todo o palco. A imagem, ela fica em todo o palco. Essa é a proporção da imagem. A gente pode aumentar a proporção da imagem. Aqui, ó, nessas duas partes. A gente pode aumentar essa proporção. Pode deixar ela menor e pode aumentar essa proporção de imagem. Para a gente, aquela mesma ideia, colocar o texto que estava aqui, que desapareceu acima, basta utilizar essas ferramentas. Então, se a gente fizer isso, ó, elas já começam a aparecer as ferramentas. Tá vendo? Ó? Elas já apareceram as que estavam abaixo. Então, só basta utilizar essas ferramentas aqui que a gente consegue sobrepor um acima do outro. Vocês já têm mais ou menos uma ideia de como funciona essa ferramenta. Então, pessoal, aqui é tudo nessa questão do Kdenlive. A gente também pode mostrar o fundo lá. Como eu adicionei uma imagem, a gente então vai ver o fundo do projeto. Então, aqui é só isso. Na questão de clipe de título, a gente só vai fazer essas partes aqui. Vocês não se esqueçam que para trabalhar com legenda, isso aqui tem que estar zerado. A gente não vai adicionar nenhuma cor. A gente tem que botar isso em mente. Mas se eu quiser excluir a imagem, eu posso deletar. Cliquei em Del, eu consigo deletar essa imagem. Aí eu não quero imagem, eu quero o fundo. Então, coloco um fundo de cor que a gente consegue visualizar mais ou menos, ter mais ou menos a ideia de como a gente quer que essa nossa imagem saia lá no nosso projeto. Então, aumenta aqui. Você vê que se a gente deixar um pouco aqui, ela vai ficar um pouco transparente. Mas nem toda transparente. Para ficar 100% transparente, ela tem que ficar zerada. Então, para ficar 100% de cor, a gente aumenta até o final. Dou um OK. Se a gente trazer esse vídeo para cá, a gente consegue visualizar ele aqui no nosso projeto. Então, eu excluí esse aqui para a gente ver. A gente não consegue ver o que está abaixo. Então, se eu deixar ele transparente novamente, editar o clipe, se eu deixar transparente o fundo, a gente consegue visualizar lá no projeto. Então, isso aqui são noções básicas que a gente deve ter ao utilizar clipe de título. Então, continuando, pessoal, a nossa atividade será você que está aí nos assistindo. Você pausa o vídeo e cria esse exercício 1. Então você pode pausar aí o vídeo e seguir cada passo com o que já foi instruído. Se tem dúvidas, volte o vídeo, você consegue visualizar um pouco mais. Então, continuando nessa outra área, a gente já entendeu um pouco o que significa clipe de título. A timeline é na linha de tempo. Assim que a gente cria o clipe de título, a gente pode arrastar ele para cá, para a timeline. Mas, professor, como é que eu faço para salvar? O professor não mandou salvar? Basta clicar aqui em salvar, ou vem aqui em arquivo, salvar como. Você cria o projeto. Você não vai deixar em formato vídeo.
Para você deixar em formato vídeo, você tem que renderizar. Então, salvar o projeto a gente salva aqui. A gente pode salvar com qualquer nome que achar. Vocês estão percebendo aqui que eu tenho vários projetos no Kdenlive, que eu posso abrir eles e editar novamente. Então, salvar serve para isso. Agora, para a gente deixar o produto final do que a gente está visualizando aqui, o que a gente visualiza até o finalzinho do projeto. O final do projeto vai ficar aqui, porque o último vídeo está aqui. É somente isso. Então, tudo que a gente visualizou é o que vai ser salvo. Então, a gente vem em renderizar. Aqui em renderizar, se a gente viu um pouco nas aulas anteriores, aqui estão os formatos. Eu quero que durante todas as atividades vocês salvem no formato MP4 H264. Esse outro aqui é um pouco mais pesado. E existem outros formatos. Para quem quer assistir em DVD, você pode salvar nesses formatos VOB, que você consegue colocar em um pendrive, um DVD e consegue assistir no DVD. Aqui são os formatos de áudio. Se tiver somente áudio, ele vai salvar somente em áudio. Então, se você quer que salve tudo, formato vídeo é o mais interessante. Aqui tem os formatos imagem. Para cada formato imagem, a gente tem que deixar cada frame. Ele vai salvar cada frame, aí vai ficar várias imagens. E aqui, se a gente entender bem, funciona o seguinte. Área selecionada. Projeto completo. Projeto completo é tudo que se encontra aqui na nossa timeline. Então, tudo que se encontra aqui na timeline é somente isso. Só esses dois. Então, ele só vai salvar até aqui. Área selecionada é essa areazinha azul. Então, a gente pode deixar essa área até o ponto em que termina o vídeo. Ele termina aqui, então a gente pode deixar em área selecionada. Se por acaso a gente tivesse esse negócio bagunçado e a gente só quiser salvar até aqui, então selecionava a área e renderizava. Então, pessoal, sempre que for salvar qualquer projeto em formato vídeo, deixem ele em MP4. Esses outros formatos aqui também são para vídeos. Alguns são para imagens, como já falei, mas deixem ele em MP4. Aqui a gente pode alterar a qualidade do vídeo. Pode deixar ele um pouco mais com qualidade mais ruim, a renderização mais rápida, qualidade melhor, renderização um pouco mais demorada. Então, a qualidade também, os FPS que a gente colocou no início, interfere também no nosso vídeo. Então, enquanto maior o FPS, melhor a qualidade. Então, vocês podem alterar lá em novo os FPS. Eu já falei nas aulas anteriores um pouco sobre FPS. Antes de criar qualquer coisa, você pode estar alterando o FPS. Então, projeto completo. A gente vai salvar tudo. Como aqui eu não deixei nada espalhado, então eu vou renderizar o projeto por completo. A gente clica aqui nessa pasta para deixar o nosso arquivo de saída. Onde é que nós vai deixar o nosso arquivo de vídeo? Então eu vou deixar aqui na minha própria área de trabalho. Adiciono, renomeio esse nome de ficheiro, sem excluir o .mp4. Como o meu já está renomeado, eu vou abrir. Após ter feito isso, ele vai renderizar o arquivo para minha área de trabalho. Então renderizo para arquivo. Feito isso, ele estará renderizando. O arquivo vai estar na minha área de trabalho. Então vou lá na área de trabalho do meu Ubuntu. E a gente vai visualizar aqui que ele já está salvando, renderizando nosso arquivo. Ele finalizou a renderização, então já está pronta. A gente executar, a gente consegue visualizar o que foi criado lá no nosso editor, né? No nosso projeto. Foi exatamente o que a gente colocou lá no projeto. Então você já tem uma noção mais ou menos de como funciona. Então, por hoje é só, pessoal. Fica esses exercícios para vocês fazerem. Exercício 1. Vocês peguem, façam essas atividades. E o exercício 2. Ele é a mesma coisa do 1. Só que você agora vai criar clipe
de saída, ou seja, são os créditos. Você colocar nome do autor, você pode colocar seu nome, você como diretor, e seguir o restante dos procedimentos. Para a próxima aula, a gente vai retirar travamentos de um vídeo. A gente já vai aprender a retirar travamentos, adicionar clipe de título e encerramento. Então, por hoje é só. Espero que tenha gostado e não deixe de assistir os nossos vídeos. Para mais informações, acesse o link do nosso site que se encontra na descrição do vídeo. E até a próxima!